Olá, tudo bem? Nesta aula, vamos abordar um novo assunto, na seção 4, sobre funções. Funções é muito importante para a divisão de um código e a organização, a criação de bibliotecas e também os métodos são definidos da mesma maneira que as funções. As funções são um conjunto de comandos que você insere dentro de um bloco de código que possuem um nome. Esta função pode receber parâmetros, que seria os inputs, o recebimento de informações. E também pode possuir ou não um retorno. O retorno seria os resultados que você quer que seja apresentado pela função. Eu já quero também mencionar sobre as boas práticas na declaração de uma função, que é feita por caixa baixa, parecido com as variáveis, e também é definido através de um verbo de ação. Imprimir, criar, gerar alguma coisa. Vocês vão ver com os exemplos e vão conseguir entender isso daí. O primeiro exemplo, eu quero criar uma função simples, sem parâmetros, sem retorno. Por exemplo, construa uma função que imprime o nome deste curso. Então, para criar uma função, você coloca def, de definição, o nome da função. Então, vai ser um verbo de ação, imprimir. Imprimir o quê? Um nome. E vai colocar dois parênteses, onde colocamos os parâmetros desta função. Dois pontos, pela sintaxe, e a indentação vai definir o conjunto de comandos desta função. No caso, o comando seria o print. E dentro desse print eu vou colocar string curso de Python básico. O nome desse curso. Python básico. Carreguei aqui o código. Como eu chamo uma função? Basta escrever o nome. E colocar dois parênteses. Se houver parâmetro, você coloca os parâmetros aqui dentro. Vamos chamar? Ok? A partir do momento que chama a função, ele executa o comando de códigos que está dentro dele. Que no caso é essa função print. Agora, vamos apresentar o que são os parâmetros e o que é o retorno. Parâmetros, como eu disse, são as informações que você vai enviar para dentro da função para poder tratar esses dados. Retorno é a saída. Muitas vezes você calcula, gera resultados, muitos resultados, mas às vezes você quer só um, ou dois, ou mais, enfim. E o melhor exemplo que eu quero trazer para vocês é o exemplo que fizemos na seção 1, que foi a construção de um cilindro inox, que recebemos o diâmetro deste cilindro e a altura dele. E a partir disso, calculamos a área para calcular o preço. Então, aqui está o código. Vamos copiar e colar e vamos refatorar este código. As importações, elas não podem participar dentro do código. Deixamos fora da função. Então, vamos definir essa função com o nome calcular preço e área. E aqui, este bloco de código vai ser definido com essa indentação. E agora, quais são os parâmetros? Os parâmetros é a altura e diâmetro. Portanto, os parâmetros que eu devo colocar é o que exatamente está dentro do código. Porque quando eu chamar este parâmetro, ele vai substituir os dados aqui e vai realizar todo o processo do código. Área L, área B, área T, valor, são tudo variáveis locais. Portanto, não precisam de parâmetros. Então, vamos lá. Altura, não tem problema a sequência dos parâmetros, desde que você apresente-os aqui. Diâmetro.
Se tivesse outro nome ao invés de altura e diâmetro, desde que for apresentado em todo o código, por exemplo, diâmetro D e altura H, só basta colocar aqui altura H e diâmetro D, tá bom? E o retorno? O retorno eu quero calcular a área total e o valor total, porque por mais que foi apresentado nessa impressão aqui, precisamos receber esses valores, por exemplo, para seguir tratando esse dado. Muitas vezes precisamos fazer um novo cálculo, enfim. Então, definimos o retorno. O retorno, utilizamos o comando return e aí colocamos o que nós queremos na saída da função. No caso, eu quero os valores do valor total e da área total. Quando é apresentado de mais uma variável, nós vamos criar uma variável composta. Seja uma lista, seja uma tupla, seja um array NumPy. Ou seja qualquer outra coisa. Então, para receber esses valores, vamos chamar a função, certo? Vou copiar e colar aqui para poupar tempo. E vou substituir os valores que eu quero que ele realize o cálculo. Por exemplo, a altura, 1 metro desse cilindro e meio metro de diâmetro. Vamos ver o que é retornado. Ok? Apareceu um probleminha aqui. Eu não rodei essa célula, por isso aconteceu este erro. Veja só, eu defini uma tupla aqui. E para eu acessar esses dois valores para seguir em um cálculo, eu posso utilizar o index. Por exemplo, eu quero acessar o valor T. Então, eu utilizo index 0 para obter o primeiro valor. Ou o segundo valor, index 1. Ou eu quero salvar isto em nas variáveis. Vamos utilizar uma técnica chamada desempacotamento de tuplas, que podem servir também com listas. E o que nós fazemos? Valor de T, vírgula, área de T. Dessa maneira, ele vai desempacotar esta tupla. Porque isso tudo aqui está resultando na tupla que definimos pelo retorno. E aí, ele vai salvar o primeiro index da tupla, vai salvar na variável valor T, e no index 1, o valor da área T. Vejamos. Aqui, valor T, se eu chamar o valor, ele vai aparecer aqui. Certo? Eu vou mostrar mais sobre o desempacotamento de tuplas, apresentando a vocês o encapsulamento de funções. E também na próxima aula vou comentar sobre parâmetros fixos. Então te vejo na próxima aula.